boa noite para quem está chegando. Eu sempre começo perguntando como está o meu som, como vocês estão me ouvindo, se está claro. Sejam bem-vindos à live de hoje. A gente vai falar sobre uma porção de coisas interessantes. Que bom que vocês estão aqui. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Dá um joinha. Oi, Alê. Tá me ouvindo? Então tá bom, pessoal. Tô esperando o pessoal chegar, mas enquanto a nossa live começa, fica com medo não, tá tudo certo. A gente vai falando, vocês vão fazendo as perguntas, eu vou respondendo. Para começar a falar de quebra de padrão repetitivo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre liberdade. Porque quando a gente está prisioneiro de uma mesma conduta, de uma repetição de fatores na nossa vida, a gente fica prisioneiro daquilo, a gente se torna refém, muitas vezes, das nossas escolhas, e a gente não se percebe naquele papel. A gente normalmente se coloca de vítima. A gente não se sente livre para tomar as nossas decisões e ter as nossas escolhas. Então, quando a gente fala de quebrar padrão, a gente tem que entender que isso não é algo muito fácil, né? Mas é algo bem possível. Só que depende só de você que está me vendo aqui, de cada um de nós. Porque, primeiro, para eu começar esse assunto, é necessário que a gente observe qual é o padrão que se repete. Você tem lá a tua vida, você tem um monte de questões suas que já aconteceram. O que repete, o que se perpetua na sua vida? Tem relação com alimentação, com trabalho, com relações amorosas e sociais. Então, a gente tem que perceber quais são os desfechos desfavoráveis dos nossos relacionamentos e dos nossos padrões que estão se repetindo. E daí, pessoal, você pode começar então a se conscientizar do lugar que você está, o que você está fazendo e realmente começar uma mudança na sua vida. Então, primeiro passo já é esse, você percebeu que alguma coisa não está legal. Pode ser no seu corpo, pode ser na sua alimentação, pode ser nas suas relações de amizade, pode ser no seu relacionamento íntimo, não interessa. Se de repente você tem algo que sempre se repete, isso tem relação com uma única pessoa, é você mesmo. Então para de ficar jogando a culpa no outro porque você tem o dedo podre, porque você é curva de rio, porque você atrai pessoas complicadas. Aí começa a falar assim, eu tenho algum problema, nossa, não dou certo mesmo, olha, eu desisti dessa vida. Não vou mais namorar, não vou mais casar, não vou mais fazer dieta, não vou mais ir pra academia, não vou. Então você desiste. Até porque, gente, desistir é algo muito fácil, é muito gostoso, né? Tá quase, é quase que apertar um botão, é facinho, dá quase como pegar aqui, desistir. É a coisa mais fácil que o ser humano faz, né? A gente já começa desistindo de trabalhar quando acorda de manhã e aperta o soneca 10 vezes. E a hora que vê já tem que sair correndo, né? Na primeira hora do dia, quando você aperta o soneca, você está desistindo e já está começando a procrastinar as suas atividades desde cedo. É essa mensagem que você está levando para o teu cérebro, para o teu dia a dia. Aí depois não adianta ficar se perguntando por que as coisas não funcionam. Começa com o seu dedinho apertando soneca. Para e levanta da cama. Para e vai viver um pouquinho. Para e vai se olhar. Porque não adianta ficar jogando responsabilidade que o outro tem, que é o vilão da tua vida,
que você tem o dedo podre, que você tem algum problema, que isso é karma, é destino, não é nada disso. Então, ao invés de você ficar se contando essas histórias, perceba se você não está repetindo algumas condutas, entendeu? Então, ao invés de você ficar culpando alguém, tendo sentimentos persecutórios, o mais interessante é você começar a perceber se alguma coisa se repete na sua vida, porque isso é sinal que você é autor e protagonista dessa história. Eles podem nem ser atores tão legais, né? Eles podem nem contribuir tanto com esse papel, com essa sua história, mas a expressão é exatamente essa, é a sua história. Então você é o protagonista. Se está repetindo o padrão, é você que está fazendo isso, não é o outro. Então, se você não mudar alguma coisa, você com certeza não vai obter resultados diferentes. Então, vamos começar a perceber quais são as posturas que cada um de nós aqui está disposto a começar a mexer e a fazer diferente. E eu falo isso para vocês, gente, porque ser humano é cheio de contar histórias. Conta a história da vida, conta a história do vizinho, choraminga pra caramba, justifica certas posturas. E a tendência é passar a vida responsabilizando assim de uma maneira imensa o outro e dizendo, contando pra gente mesmo aquela história de comiseração de ai, olha, isso sempre se repete comigo, viu? Aí, ó, tá repetindo de novo. A pessoa fez e não me quis. A pessoa me traiu, a pessoa me deixou, minha dieta não deu certo, eu fui demitido do trabalho, eu sempre perco, né? A gente começa a perceber qual é a nossa história repetitiva. Todo mundo tem uma, tá? Eu tô falando isso para vocês, mas eu também tenho histórias repetitivas. Eu tenho e cada um de vocês também tem. Então, começa a mexer em algumas coisinhas pequenininhas que você localiza que podem ter quebra de padrão, né? Porque é aí que a gente começa a mexer. Então, por exemplo, eu vou perceber alguma coisa que eu sempre faço e que não causa um resultado muito legal para mim. Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa que não consigo dizer não. Nossa, que difícil, né? Quase ninguém tem isso, né? Pois é, vamos começar a trabalhar. Você quer mudar isso? Você quer mudar esse padrão de sempre dizer amém, de sempre dizer sim para o outro? Então vamos, primeiramente, você se colocar de protagonista dessa sua história, né? Você fez porque você quis, o outro não te obrigou. Então, se de repente você está se relacionando com o mesmo perfil de pessoa e o saldo não está sendo positivo, não está legal, será que esse perfil é realmente do outro ou será que é você que por um padrão ou por características que te atraem nesse perfil, você está sempre buscando com o seu radarzinho aquela pessoa mais complicada, aquela pessoa que vai tender a te levar sempre para o mesmo lugar, né? Tá cheio de gente por aí dizendo assim, ah, mas olha, eu só gosto de gente que não presta, não tem jeito, quando na verdade você sem querer tá olhando para o mesmo tipo de pessoa, você tá dizendo sim, sem observar, sem se avaliar, sem entender o quanto isso faz sentido com você, com a sua essência. Porque, gente, é assim, imagina que esse corpinho aqui e cada um de vocês está oco, eu não me conheço, tem nada por dentro. Qualquer coisa que a outra pessoa me der, eu vou pegar e vou colocar para dentro como se fosse um presente, porque eu não me conheço, então eu não sei os meus limites, eu não sei as minhas fronteiras.
Eu não conheço os meus invisíveis, então eu aceito o bom e o mal. A partir do momento que você começa a se conhecer e começa a parar um pouquinho para se avaliar se aquilo está te fazendo realmente bem ou não, se aquele não que você deixou de dizer está te aviltando de tal maneira que você está realmente sangrando por dentro, então é hora de parar com essa mania de querer agradar a todos. Então começa a perceber um pouquinho o seu jeito. Exatamente, às vezes a gente tenta agradar tantos outros e se esquece de nós mesmos. Então vamos começar a perceber uma coisa muito importante. Se não acontece com vocês, acontece com alguém que já conviveu com vocês, que é o tal do sincericídio. A pessoa é a sincerona da parada. Ah, eu falo tudo mesmo, do jeito que vem, eu sou assim mesmo e pronto, esse é meu jeito, quem quiser que me aceite, não é verdade? Porque esse tipo de justificativa, eu falo mesmo na lata, ela alimenta uma conduta que é viciada. Porque você diz que esse é seu jeito, mas normalmente isso é comum em personalidades mais cristalizadas, mais rígidas, justamente porque são pessoas que carregam dentro delas uma insegurança tão grande que de repente elas se compreenderam só dessa maneira. É a estrutura que elas têm para lidar com a vida, para lidar com as questões todas de se proteger das adversidades. Exatamente, é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, entende? Então essas pessoas são muito rígidas consigo mesmas e também com os outros. Por isso que cometem esses sincericídios, né? Então, olha só que interessante. A pessoa disse para a Natália que ela só ficava preocupada com ela. Ficou indignada. Olha só, tá vendo? Exatamente. Então, é assim. Conforme a gente vai percebendo os nossos invisíveis, a gente vai ficando mais próximos de nós mesmos. E a gente desenha a nossa identidade e os nossos mecanismos de acordo com nossas percepções e com a nossa estrutura. Quando eu pego uma pessoa que é o sincerão, a sincerona, que comete sincericídios, ou síndrome de Gabriela, e essa pessoa percebe que existe a necessidade de mudar, nossa, leva tempo. Nessa daí já perdeu um monte de gente, já perdeu um monte de amizade, já falou que não devia, depois se arrependeu e falou, deixa. Já teve muitas perdas na vida, até que chega uma hora que se percebe quase sozinho. Porém, a pessoa é tão apegada àquele mesmo padrão de comportamento que só de pensar de mudar já dá um desespero. A pessoa fica meio perdidona, como se ela fosse ficar distante dela mesma, como se ela fosse perder um pedacinho da identidade. Quando, na verdade, é super interessante quando a gente percebe algumas condutas que podem contribuir para que eu me veja no mesmo lugar. Percebem? Então, gente, eu vou falar assim em linguagem bem clara. Se você está se dando mal, se você está se ferrando na vida, né, em algum aspecto da sua vida, será que não é o momento de mexer em alguma coisa ao invés de ficar aí gritando, chorando, esbravejando, porque isso não vai te levar em lugar nenhum. Isso vai afastar as pessoas de você, porque você fica ali remoendo aquelas histórias, relembrando os acontecimentos, revivendo condutas e entra numa postura de intransigência, numa onipotência, de repente até um comportamento egocêntrico do tipo, não, eu não tenho que mudar, eu tô certo, eu tô certa. Eu tenho certeza daquilo que eu fiz, do que eu falei, eu falaria de novo. Mas na verdade,
é que você está se prejudicando. Então, quebrar padrão, gente, envolve algumas coisas, que são conscientização, maturidade emocional, generosidade consigo mesmo. Depois eu vou falar mais especificamente de cada um. E desapego, que é o que eu tô falando agora, tá? Porque se a pessoa começa a se movimentar, a vida começa a dar certo, né? Se a pessoa já se acostumou a viver daquela maneira e para mexer os pauzinhos, não vai ser muito fácil, mas vai fazer um bem enorme para você que tá aí querendo mudar a sua vida. Então, quando a gente quebra um padrão, a gente aprende uma nova jogada na vida. A gente aprende um novo modo de lidar com aspectos que talvez a gente nem observasse, principalmente de nós mesmos. Mas para começar essa nova jogada, eu vou ser bem sincera com vocês. No começo a gente fica meio perdidão mesmo, a gente não sabe o que fazer. Porque eu uso uma metáfora muito interessante, que é assim, imagina que todos os dias você atravessa um campo gramado e você traça uma linha reta e vai caminhando ali. Todos os dias. Um dia essa grama começa a baixar e um dia o solo fica até sulcado, de tanto que você vai e volta. Só que muitas vezes esse é o padrão repetitivo e nem tá te fazendo bem. Quando a gente começa a quebra de padrão, a mudança de vida, a gente fica meio perdidão, porque é como se você chegasse nesse mesmo local desse gramado e fosse por um outro caminho, que ainda tem um monte de grama e você precisa sulcar. Então a gente não sabe se está fazendo certo e errado, fica meio sem saber onde pôr as mãos, sem saber como é que faz. Quando a quebra de padrões repetitivos é nos relacionamentos afetivos, imagina a dificuldade, porque você tem uma forma de se relacionar com aquela pessoa, por mais patológica que seja, você já está acostumado. Então você tá ali com aquela pessoa muitas vezes há anos, tem casamento, gente, que se perpetua por anos, tem namoros, enfim, que se perpetuam por anos. As pessoas chegam a ter até agressões físicas, mas não conseguem sair daquele mesmo padrão. Aí muda de relacionamento e a questão continua. Ah, eu só atraio gente grossa, tal. Então, mas é muito fácil quem tá de fora, né? Vamos imaginar. É muito fácil quem tá naquele relacionamento e falar assim, nossa, mas poxa, não tá legal. Você tá se relacionando de um jeito que não te faz bem, talvez. Talvez seja interessante você mudar, talvez seja interessante você repensar suas condutas e olhar para essa pessoa de uma outra maneira, ou olhar para sua própria conduta de uma outra maneira. Se perceber se de repente você não está sendo tóxico ou tóxica na relação. E que às vezes você não tá sendo tão legal, né? Você tá vendo que o relacionamento não tá fluindo, mas você não sabe, ficar perdido, não sabe nem por onde começar. Nossa, Lu, eu comecei um relacionamento que é tão bacana, eu gosto tanto da pessoa, mas não adianta, porque não vai pra frente. O que a pessoa tem para me oferecer ou o que eu tenho para oferecer para essa pessoa é só aí, não tem mais. Então você já se acostumou e já se condicionou a funcionar daquela maneira. Então é um processo vagaroso para você aprender a caminhar de uma outra maneira, para você estar na vida de uma outra maneira, de um jeito muito mais saudável. E isso não acontece do dia para a noite, tá? Óbvio que não. Você não chegou desse jeito, nesse relacionamento, atraindo o mesmo tipo de pessoas hoje. Você não acordou hoje de manhã e isso aconteceu, né?
Então, você pode sim, Dario, evoluir junto com a outra pessoa, mas vamos lembrar uma coisa, a evolução ela é particular, ela depende do empenho e do esforço de cada um. Então, eu posso querer ter um relacionamento maravilhoso, eu posso ler todos os dias todas as teorias, eu posso explicar para o meu parceiro, eu posso modificar o meu comportamento, eu posso virar realmente, bater no peito e falar, ó, fui eu que fiz isso, fui eu que muitas vezes então esse padrão de relacionamento se repetiu por minha causa. Mas se o outro também não quiser evoluir junto com você, meu amigo, minha amiga, cai fora. Entende? Porque não vale a pena ficar num relacionamento que não tem reciprocidade, que não tem troca, certo? Então, vamos perceber isso. Vamos perceber os processos que a gente precisa fazer para sair desses padrões ao invés de ficar se vitimizando. Então, a gente precisa, primeiro, anota aí, conscientização. Olha, conscientização, gente, é um negócio que quando eu falo, as pessoas não dão a devida importância, mas é o passo mais importante de todos em qualquer situação. Então anota, grava. Primeiro passo, conscientização. O que é isso? É você se dar conta que algo não está legal no seu trabalho, na sua vida particular, no seu relacionamento, no seu corpo. E quando você entende o que está acontecendo, quando você tem essa perspectiva do que está acontecendo, é como se você conseguisse, tivesse a capacidade de ver toda a problemática de um outro ângulo. É como se você visse de cima, que abrisse um portal na sua frente e você realmente enxergasse. Nossa, eu não tinha me visto nessa situação. Existem algumas técnicas de consultório que eu uso, principalmente para casais, aonde eu coloco um no papel do outro, se observando, né? Ou existem algumas técnicas de neurolinguística também, aonde são feitas em terapias de grupo, que a pessoa conta, né? Olha que interessante isso. Ela conta uma problemática que aconteceu na vida dela naquela semana, enfim. E essa problemática é encenada por duas pessoas, três, enfim, quem tiver envolvido ali, enquanto o autor, né, da história, quem está reclamando ali, fica assistindo. E muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa põe a mão na consciência e fala assim, meu Deus, eu tô me vendo fazendo isso e eu tô com vergonha alheia. Eu tô me enxergando fazendo exatamente o que eu prego para não fazer. Então vamos nos enxergar de fora da situação. Esse é o primeiro passo. Conscientizar-se do que você está fazendo, da situação que você se enfiou, do padrão que está repetindo, é metade do caminho andado, tá? A outra metade eu vou dar agora. O segundo passo é negociar consigo mesmo. Não é fácil, tá? Porque a gente é bem dificinho. A gente não é difícil só para os outros, a gente é principalmente difícil com a gente mesmo. Então, a gente tem que contar pra gente mesmo, ó, vamos lá, papo de doido. Eu percebi que a gente não tá agindo de uma maneira muito bacana. E a gente vai ter que negociar. Não dá pra continuar desse jeito, porque a vida tá tomando um rumo aí que não tá legal. E essa negociação é muito interessante, porque você vai negociar com algumas figuras básicas aí que permeiam os seus invisíveis, que é a sua vaidade, né? Você vai ter que negociar com a sua vaidade. Você vai ter que negociar com o seu orgulho. Essa é a pior da negociação. O seu orgulho, né? Você vai ter que negociar também com a sua generosidade. Porque você vai ter que perceber e entender que você precisa ter muita paciência consigo mesmo.
que você vai ter que abdicar de algumas coisas e vai ter que voltar. Em muitos momentos, né, atrás, com coisas que você tinha dito e achava que eram super corretas, que eram daquele jeito, vai ter que voltar atrás, vai ter que se repaginar e vai ter que ter tolerância. Isso é fundamental, né? Tá tudo isso incluído nesse pacotão da negociação. O quanto você consegue ser generoso consigo mesmo, o quanto você consegue ser generoso com os seus processos, o quanto você consegue dizer para você mesmo, olha, tá tudo bem se a gente não for tão orgulhoso, e chegar ali na outra pessoa e falar assim, olha, o que você tá me dizendo tá me dando entendimento que você tá me colocando para baixo, ou tá me chamando de burra ou de qualquer outra coisa assim. E isso tá me causando um mal enorme. É isso mesmo? De que jeito a gente pode resolver essa situação? Então, ao invés de atacar a outra pessoa, perceba a sua conduta, mude a sua conduta. É você negociar quantas vezes você foi vaidoso, em nome da vaidade, você agiu da mesma forma. E terceiro passo é a vontade de fazer realmente diferente. Isso é um misto de vontade com coragem, tá? Porque a gente já se conscientizou, já começou a fazer aquelas negociações difíceis, né? Depois de negociar tanto, entender em que ponto que dá para flexibilizar e que ponto não. Então aí eu tenho que ter uma enorme vontade aliada com coragem para seguir em frente. Então nessa hora, você não precisa ser muito metódico, você não precisa ser assim um baita desenhista, arquiteto para traçar um plano assim enorme na tua frente. Imagina uma tela mental na tua frente e se pergunta: o que pode acontecer de bom, né? Se eu fizer essa mudança, o que eu vou conseguir quando eu fizer essa mudança? Para onde que eu vou, né? E isso, gente, não é ser viajante, não é criar uma expectativa no além, né? Aliás, isso daí é uma coisa muito legal, que é criar uma expectativa em cima de você mesmo e depositar a confiança em você. Porque é mais ou menos assim. Você pode criar tudo o que você quiser na sua vida. Um gnomo, você pode criar um unicórnio, você pode criar uma tartaruga ninja, o que você quiser. Menos expectativa em cima do outro. Porque a tendência é de não dar certo, entendeu? Tá? Então, quando você cria expectativa sobre você mesma, você mesmo, você pode fazer, você pode correr atrás, você pode realmente mudar. E é muito melhor, porque daí você vai depender do contrato, da negociação ali atrás, do passo 2, que você estabeleceu com você mesmo. Então você, dentro da tela mental, dentro daquele plano que você está traçando para você, você então entende que essa expectativa, essa capacidade, essa credibilidade, essa vontade só depende de você. E você já negociou, então tudo bem, vai dar certo, tá? Porque é muito fácil a gente apontar o dedinho pro outro e falar que não dá para confiar em ninguém, porque você já confiou demais e se frustrou. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quantas vezes você já se prometeu começar uma dieta, acordar mais cedo, não colocar o soneca, ser mais paciente no relacionamento, ter uma fala mais compassiva, e você não fez nada disso? Quantas promessas você fez para você mesmo e você descumpriu? Qual é a credibilidade que você tem com você mesmo? Entendeu?
Então, se você aprender realmente a fazer essa negociação consigo mesmo, na vaidade, né, na generosidade, na vontade, no estímulo, na tela mental que você criou, no seu sonho, então aí você já estará muito mais à frente nessa caminhada. Depois eu vou olhar as perguntinhas de vocês, tá bom, gente? Qualquer coisa me dá um toque ou dá um toque no Edu. Então, quando você já chegou nesse ponto, você já pode então traçar um plano de execução. Por quê? Você já tem a negociação com você mesmo, você já tem a consciência que as coisas não estavam legais e que você quer mudar, portanto, você tem estímulo para isso. Você tem vontade e coragem para seguir em frente e fazer, executar. E você já sabe, por causa da tela mental, já sabe onde quer chegar. Que perfeito, né, gente? Então agora qual que é o próximo passo? É movimento. E o movimento é exatamente a quebra de padrão, que é onde você começa a traçar aquele caminho diferente que eu falei para vocês agora há pouco. Você começa a sair por escolha deliberada, verdadeira, de padrões anteriores, de caminhos viciados, nocivos, que te colocam num patamar emocional lá para baixo. Tô olhando o que vocês estão falando, tô me perdendo aqui, mas tudo bem, vão falando, daqui a pouquinho eu respondo tudo. Então, não tem contrato melhor, pessoal, do que aquele que a gente faz conosco mesmo. Conosco mesmos. É o nosso contrato, é a nossa credibilidade, a expectativa na gente mesmo, tá? O contrato, ele é sempre melhor quando você conta para si mesmo que você vai lutar, que você vai conseguir, que você vai dar o seu melhor, que você vai dar o seu sangue, que você acerta as contas com o seu íntimo, com os seus invisíveis e se alinha, se organiza para estar ali positivamente, traçando, trilhando, valorizando cada passo, executando o seu objetivo. Quando você faz esse contrato e ele vale a pena, é o momento que você percebe, você se flagra magicamente dormindo e acordando, sabe? Com esse intuito, com esse entusiasmo. Você está inteiro com aquilo, não é um peso, não precisa mais apertar o soneca de manhã, porque a tua vida corre. Você tem muita vida para viver, você tem muita felicidade, entende? Você começa a contar com quem você realmente é, você se percebe. E o maior objetivo da nossa vida tem que ser estar alinhados com a gente mesmo. Quando você está alinhado, quando você sabe quem você é, que é o que eu falei sobre, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre autoconfiança. Quando você tem autoconfiança suficiente, porque você já fez todos esses passos, é aí que começa tudo. É quando você faz as pazes com você. Você tira aquele chicotinho da tua mão que ficava, eu não dou certo, eu não valho nada, eu tô dedo podre, eu sou curva de... Quando você tira isso da sua frente, entende? Quando você faz as pazes com você, você recicla os seus padrões de relacionamento. Você começa a extinguir comportamentos que não te fazem bem. Você começa a rever as suas escolhas de vida. E se você tiver um norte, né? Quando você tem esse norte, você pode sim redesenhar a sua vida. E aí assim alguém pode me perguntar, tá, eu tracei o meu objetivo, eu fiz contrato, eu negociei, eu fiz tudo, e se eu resolver mudar? Cara, você já aprendeu a negociar com você mesmo, você já sabe que pode criar expectativa com você mesmo, porque você não vai se prometer as coisas e falhar de novo, né? Sem se punir, Dario, porque a gente fica em paz com a gente mesmo, e tá tudo bem. Faz parte da vida.
Mesmo nessa trajetória, você pode cometer erros e você tem que negociar com a tua vaidade para não se punir, porque é a tua vaidade que te pune. Sabe? É bem ela. É a tua falta de generosidade consigo mesmo, consigo mesma, que te pune, que te gera culpa, que não te deixa olhar para si mesmo. Então, quando você redesenha, realinha a sua vida, aí sim, você escolhe quem você quer e quem você não quer para sua vida. Que amizades podem te pertencer, que condutas que servem ou não, o que funciona ou não para você. Mas enquanto você permanecer em um padrão que te faz mal, você sempre vai fazer escolhas equivocadas e vai sempre repetir os mesmos erros. Exatamente, Edu. Ego. É o nosso ego que faz a gente ter culpa. Então, para parar com essa repetição, vamos calar um pouquinho essa voz aí, né? Desses padrões. Só tem uma solução, que é quebrar esse padrão, mudar tudo, mexer dentro de você, ter toda essa coragem para tudo ficar bem. Ficou clara essa ideia de quebra de padrão? Então, observe o que se repete na sua vida. Pondere quais são as suas condutas repetitivas, os lugares que você repete, os caminhos que você sempre faz por escolha própria. Ninguém te colocou. Os mesmos desfechos, se eles estão se repetindo, então está na hora de mudar esse padrão. Quando você coloca em prática tudo que a gente está falando aqui, aí você vira autor da sua história, tá? Vamos falar um pouquinho, deixa eu só olhar um pouquinho aqui as questões de vocês. Então, isso é muito importante que a Elizabeth falou aqui agora. Primeira coisa, qualquer tratamento que você tenha, qualquer tratamento que você entre, você tem que ter empatia pelo profissional. Por quê? O contrato terapêutico que vai te ajudar a traçar um novo caminho para a sua vida, ele é um trabalho de equipe. Ele tem 3 elementos. Tem o psicólogo, você e a sua problemática. Se você não estiver alinhado com o seu psicólogo, esquece. Não vai dar certo. Entendeu? Elizabeth, presta atenção nessa live. Depois qualquer coisa me chama no privado, lá no direct. E outras pessoas também que eu vi que me perguntaram algumas coisas assim. Eu quero falar para vocês sobre merecimento. Porque muitas vezes o que impede a nossa caminhada, a nossa reestruturação, vem de uma coisa muito lá atrás, que são... é tão chato falar disso. São 2 crenças básicas limitantes. É chato porque dói, tá? Não é porque eu não gosto. Dói para quem tá ouvindo. A gente tem 2 crenças básicas limitantes. A primeira é de capacidade e a segunda de merecimento, que é um dos títulos da nossa live de hoje também. Se eu não me sinto capaz de ter um relacionamento bom, eu também não vou me sentir merecedora caso esse relacionamento venha e aí eu vou começar a sabotar. Essas 2 crenças, veja o quanto os padrões que se repetem podem ter relação íntima com esses 2 elementos nocivos. A crença ou a sensação, né? Eu gosto de falar de crença, de incapacidade, o quanto você se sente incapaz para estar ali realizando aquela questão e, portanto, o seu merecimento. Tem muita gente que sabota relacionamento por conta disso, por não se sentir merecedor. Que sabota terapia por não se sentir merecedor de benesses. Que sabota emprego por não se sentir merecedor de um cargo daqueles. Tá cheio de gente assim, gente. É verdade, tá? Então, primeira coisa para a gente desenvolver a nossa autoconfiança é sair da zona de conforto, que é o que eu falei até agora.
são passinhos pequenos. Até para eu não me estender muito nessa live, porque o nosso reloginho já tá piscando aqui, falando para mim que eu já tô passando, né, Dario? Né, Edu? Então, o primeiro passo, saia da sua zona de conforto. Faça novos caminhos, estabeleça novas rotinas. Segundo passo, estabeleça e experimente coisas diferentes na sua vida. Muda algumas atitudes do teu dia a dia. Começa a experimentar uma comida nova, né? Faz um caminho que você nunca fez. Começa a contar para o seu cérebro que ele pode ser mais flexível, que a vida pode acontecer de uma outra maneira, tá? Terceiro passo, não guarde o desnecessário para si. Lembra que eu falei no comecinho da live que às vezes a gente está tão vazio da gente mesmo que qualquer coisa que o outro dê, a gente aceita e bota para dentro? É isso, esse terceiro passo. Não guarda o que é desnecessário para você. Para de carregar a culpa do outro, o problema do outro, qualquer coisa que não seja sua. Você tem a sua mochilinha para carregar, não do outro, né? Aí tem um monte de gente com problema que vira físico, né? Porque tá carregando um monte de coisa aqui nas costas. A família inteira depende da pessoa. O marido depende da pessoa. A esposa depende do marido. Emocionalmente, fica tudo um relacionamento tóxico. Ah, eu sou assim por causa de você. Então para de carregar pesos que não são seus, tá? Número 4, quarta dica para desenvolver autoconfiança. Evite comparações. Então, você é único. Não adianta ficar se comparando com outro fulano, porque você é só você. Enquanto você ficar se comparando, você está entrando no que eu acabei de falar. Você provavelmente vai começar a questionar sua capacidade de merecimento. Você não vai desenvolver a sua autoconfiança. Então, evita ficar se comparando com qualquer outra pessoa. Em quinto lugar, forneça estímulos a si mesmo. Então, diante de situações desagradáveis ou pensamentos negativos, encontra dentro de você mesmo, lembra das negociações, dos contratos? Encontre dentro de você mesmo negociações que foram viáveis, que te levaram a momentos bem interessantes de superação, tá? Tem até um exercício muito legal, que eu vou falar depois da última dica, que eu quero que todo mundo anote, vai ser bem legal. É o exercício de TCC, tá? E em último, treine a sua linguagem corporal. Não adianta você querer ser muito alegre, ser muito simpático, fingir que tá tudo bem se você tá com o rosto caído, postura fechada, se você tá totalmente mostrando para as outras pessoas ali, mostrando para você mesmo que você tá retraído, que você tá fechado, que você tá indisponível, tá bom? Deixa eu só olhar aqui o que vocês estão falando por aqui, se tem alguma pergunta. Gente, se tem alguma pergunta muito importante que eu deixei passar, por favor, façam agora, tá? Elizabeth, seja bem-vinda. Renata. Depois, tem uma Renata falando, depois que minha mãe faleceu, meus parentes ficaram me crucificando. O outro vai sempre ter algum feedback para te dar. A questão toda é se você vai para essa cruz ou não, porque é uma escolha sua, entende? Então o outro pode querer fazer o que quiser de você, porque é da vontade dele. Agora, tem uma frase que é muito bonitinha, que é assim, querer não é poder. Quando você tem autoconfiança suficiente, o outro pode querer fazer de você o que ele quiser. A vida é tua, entende? Vamos lá. Olha só que interessante essa técnica, pessoal. Anotem aí. Pode ser legal para uns, pode não ser legal para outros. Eu vou passar assim mesmo. Vai e faz. Essa dica também. Quando a gente começa a querer mudar esses padrões, a gente então fica meio perdido. O que eu vou fazer? Tá bom. O que eu peço de exercício para o paciente é o seguinte.
E um dia o paciente acordou triste, acordou angustiado, acordou mal-humorado, acordou, enfim, incongruente com a realidade dele. Cata e anota num papelzinho aquela emoção. Você já estabeleceu pactos, já sabe quem é você, já negociou, já foi generoso, já tá super em paz consigo mesmo, enfim. Se não tiver, tá na terapia, a terapia tá aí para ajudar também a negociar todas essas questões. Anota. Então eu tenho uma fichinha aqui que tá escrito que é de tristeza. Eu anoto. No dia tal senti tristeza e agi de tal forma e percebi tal situação e deu certo, eu tive tal resultado. Anote as suas ações positivas diante das suas emoções negativas. Por que eu tô falando isso? Porque você vai contando para o seu cérebro, para o seu íntimo, que diante de situações negativas, você já tem ferramentas e recursos necessários para lidar com aquilo. Tem paciente meu que faz tipo fichário, tristeza, angústia, coloca lá todos o medo, raiva, coloca tudo que sentiu e coloca os antídotos. Eu fiz tal coisa e deu certo, eu fiz tal coisa e deu certo. Fala assim, Lu, eu não acredito. Eu puxei na minha fichinha ali, eu puxei no meu diário, no meu caderno, onde eles guardam. O que eu fiz naquele dia, daquela outra vez, e eu tinha me esquecido. E eu ia fazer de novo errado, né? Eu lembrei da minha conduta, eu mesmo fui super meu brother, eu super me ajudei nessa, tá? Então, assim, anotem as emoções negativas de vocês e coloquem como vocês reagiram positivamente, qual foi o resultado positivo. Também não adianta você ficar anotando o que é negativo e deu errado, senão só fazer um diário da depressão. Não, anota a situação, anota do lado como você agiu, que deu certo, anota o que deu certo, tá? E guarda. Isso vai ser útil para você. É uma diquinha pequenininha, mas bem importante para isso, tá? Deixa eu ler aqui por último, que a gente já vai terminar rapidinho. Edu falando, mais fácil apontar, quem não sabe, o Edu é meu marido, lindo, maravilhoso, que eu amo. Mais fácil apontar os defeitos dos outros do que reconhecer e aceitar os próprios defeitos. É lógico, né? Porque eu tô vendo, eu não me conheço. Eu traço pactos comigo e eu mesma me desmereço, eu mesma me frustro, eu mesma me traio. Então, se eu mesma tô fazendo promessas para mim mesma e eu mesma tô me traindo, o que o outro vai fazer de diferente? Eu mesma tô fazendo isso. Aí depois não vai reclamar que o outro te traiu, que o outro mentiu. Você tá fazendo isso com você. Você tá se culpando. Você tá sendo vaidoso, você tá deixando o teu ego passar na frente. Então, olha para você. Se acolha, faça pactos positivos com você mesmo, com o seu íntimo, com os seus invisíveis. Procure terapia, procure pessoas para te ajudar. Fazer terapia é maravilhoso. Eu sou super defensora, não por eu ser psicóloga, mas porque eu sou gente e eu também tenho as minhas questões. E dá certo quando a gente se ouve, quando a gente tem uma outra pessoa ali para nos ajudar. Aproveitem as lives de quarta-feira, aproveitem o canal do YouTube. Quem está entrando aqui pela primeira vez, tem um monte de material lá de graça ali, ó, para vocês. Não adianta ficar só olhando para o que está ruim e não buscar ajuda, que às vezes é muito mais fácil do que você pensa. Elizabeth, fazer um diário como antigamente ajuda a refletir mais o que te incomoda ou quando eu ler novamente vou sentir as dores daquele dia? Olha, Elizabeth, de verdade, eu não acho legal fazer um diário das coisas ruins. Por isso que eu falei, anota o que foi ruim de repente ou a sensação ruim e o que deu de positivo, qual foi a solução que você deu para aquilo.
tem hora que você vai ter uma emoção negativa e não vai encontrar a solução. Então você não vai anotar nada, né? Agora, tô lá na terapia, aconteceu um fato na minha vida, aconteceu um evento na minha semana, que eu tô me sentindo mal, tá? Traço com a minha psicóloga uma estratégia para lidar com aquilo, uma estratégia de enfrentamento. Puxa, deu certo, valeu. Vai lá no seu diário e anota. Senti tal coisa, fiz assim, deu super certo. Vira antídoto. Aí o diário é positivo, tá bom, Elizabeth? Se eu não respondi, depois você me fala, tá bom? Renata, evidenciar atitudes positivas, exatamente. Dario, gente, é isso. Daqui a pouco o Edu vai me matar, que eu já ultrapasseei, explodi o horário, falei mais que tudo. Agradeço a cada um de vocês por estarem aqui. Quarta-feira que vem a gente tem live também. Quem quiser falar comigo pode me chamar no direct do Instagram. Na minha bio do Instagram também tem um link para o meu WhatsApp. Qualquer coisa pode me chamar por ali também. Estou super à disposição. Elizabeth, linda, você e o Edu transmitem paz. Vou me reerguer para me ajudar e contarei com vocês. Seja bem-vinda. Seja mesmo, conte conosco. Vai ser um prazer. Dario, gratidão por estar aqui. Renata, Emília, Natália, todo mundo que esteve aqui, todas as pessoas que eu não nomeei aqui, nome por nome, sintam-se super abraçadas e com toda a minha gratidão, tá bom? Até quarta que vem. Um beijo a todos vocês e até a próxima, gente. Tchau!